Se você tá grávida e sente algumas dores e já pensa que tem que ficar com essas dores até o final da gestação, sinto lhe informar que nem sempre tem que ser assim. Algumas dores são muito comuns na gestação, só que a gente não pode normalizar. No vídeo de hoje eu vou te explicar 3 dores bem comuns na gestação e alguns exercícios simples que isso pode te ajudar. Bom, se você não me conhece, eu sou a Patrícia, sou fisioterapeuta pélvica e aqui nesse perfil você vai encontrar um pouco sobre gestação, pós-parto e algumas orientações aí para este período gestacional ser um pouco muito mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Vou apresentar 3 dores mais comuns. A primeira é a dor lombar. A dor lombar ela pode acontecer provavelmente por conta da alteração do peso gravitacional aí durante esse período gestacional, aumento ali da carga e do peso nessa região abdominal. E tudo que a gente tem de referência aqui no nosso corpo, na nossa cabeça, a gente vai usar isso nesse período gestacional. E aí a pergunta fica, será que essas adaptações que eu estou fazendo, que eu tenho de referência, será que vai ser adequada ou não? Então, por isso que a gente sempre tenta avaliar e entender qual é a estratégia que você está fazendo que está gerando este desconforto. Então, um exercício que você pode fazer é mobilizar essa região. Então, fazer o movimento de empinar e encaixar o bumbum, que nem eu tô fazendo aqui na cadeira, ó. Empinar e encaixar o bumbum. Então, ó, esse movimento já ajuda, tá? Até mesmo para diminuir essa sobrecarga naquela região. Outra coisa que a gente pode também fazer, se você sente muito peso ali naquela região lombar, é fazer o exercício da respiração. Então, você vai tentar puxar o ar, segurar lá embaixo, né? Fechar aquela musculatura. Imagina como se você fosse segurar o pulmão mesmo. E aí, você vem soltando o ar. E quando você começar a soltar o ar, você vem encaixando o bumbum. Tendência que quando eu encaixo o bumbum, quando eu encaixo o bumbum, eu diminuo a minha curvatura, né? Então, eu tô empinando. Quando eu começo a encaixar, ó, eu vou arredondando a minha coluna. Isso também pode gerar alívio ali naquela região. Porque concorda comigo? A tendência da postura de uma mulher gestante é começar a empinar o bumbum e ela projetar mais a barriga para frente, né? E aquela musculatura ali da lombar, ela fica muito enrijecida. Então, tenta fazer um movimento oposto, tá certo? E isso você sentadinha e aí você já vai fazendo esse movimento. Isso sem gerar nenhum tipo de desconforto e vai até a amplitude que você acha ali que tá confortável para você, tá certo? Outra dor que você pode sentir aí no período da gestação, dor lá na bichinha. Muitas vezes a sensação de peso, sabe? Sensação ali de sobrecarga. Então, às vezes, o exercício da respiração também já pode te ajudar, né? Você começa a perceber que ali tá muito mais inchado, tá diferente, tá mais escuro e você pode sentir muito peso nessa região. Então, o que eu vou sugerir? Você pode, às vezes, até ficar um pouquinho na bola de pilates, fazer alguns movimentos pélvicos, né? Uma dessas mobilidades, empinar e encaixar o bumbum, fazer movimento lateral. Você pode tentar fazer essa respiração que eu te ensinei, puxar o ar, segurar lá embaixo e vem soltando o ar. A sensação que eu quero que você tenha é como se você tentasse puxar algo para cima e para dentro, porque aí aos poucos ela vai começando a ter mais funcionalidade. Ela consegue contrair, mas ela também consegue relaxar. Uma estratégia é usar uma cinta, aquelas de velcro, pode te ajudar na sobrecarga ali da barriga, diminuir um pouco a sobrecarga ali naquela musculatura do assoalho pélvico, mas sempre é importante entender como colocar a cinta, né? Usar em movimentos estratégicos essa cinta. A cinta que eu tô falando é uma cinta como se fosse uma faixa, né? Como se a sensação como se alguém estivesse segurando a sua barriga. Então, por exemplo, aquele dia que talvez eu vou bater mais perna no shopping, que eu vou caminhar mais. Tem algumas pacientes aqui que tem uma rotina muito mais ativa. Por exemplo, tem uma paciente aqui que ela é enfermeira, ela não para sentada, né?
Então, eu sugeri a cinta para ela ter essa sensação mais de alívio, de sobrecarga nas articulações ali da coluna, da pelve e até indiretamente diminuir esse peso, essa sensação de sobrecarga lá embaixo. Então, pode ser também interessante, mas não ficar realmente dependente deste uso da cinta. Então, usar em momentos estratégicos mesmo, tá? Então, quanto mais você fazer exercícios de fortalecimento, de estabilização, deixar essa região mais estável, mais vai te deixar mais segura para fazer suas atividades da vida do cotidiano, e isso vai trazer somente benefícios, não somente para você, mas também para o seu bebê, tá certo? E o último aqui seria uma dor para caminhar. O que seria essa dor para caminhar, né? Muitas gestantes, pelo menos a grande maioria, elas tendem a fechar mais a base. O que seria isso, né? Então, as suas perninhas estão aqui, elas tendem a fechar muito mais a perninha, porque elas não querem andar como se fosse uma patinha, por conta do aumento da barriga. Mas concorda comigo que toda semana você vai mudando, toda semana seu corpo vai tentando se adaptar, e aí, de novo, você vai usar as referências que você tem aqui guardado, né? Mas será que essas referências estão sendo adequadas? Então, de novo, um exercício ali pra gente ver, pra gente tentar ajudar, ou talvez até ser uma estratégia para prevenir talvez uma futura dor, é você aumentar um pouquinho mais a sua base, né, de apoio. Então, abrir um pouquinho mais as pernas. Você pode fazer uma leve, então imagina que o seu pé tá aqui, você pode fazer uma leve adaptação, girar o seu pezinho para fora. Por quê? Quando a gente faz esse movimento de girar o pé para fora, a gente estabiliza mais a região ali do quadril e indiretamente vai ficar muito mais estável. Se você às vezes combinar com o uso da cinta, diminuir um pouco a sobrecarga ali da região do abdômen, fazer essa adaptação com o pé, você pode caminhar e ficar muito mais confortável para fazer esse movimento. Você pode também fazer algumas mobilidades, pode fazer algumas massagens ali naquela região ali posterior, da região do glúteo, para ir tentando soltar. Geralmente tem alguns pontinhos, gatilhos ali naquela região, então pode ser um pouco também interessante, né? Então fazer de novo aquelas mobilidades, né? Pelo menos 10 movimentos, mas é importante o quê? Isso são estratégias, é importante a gente tentar fazer uma avaliação com uma físio para entender e ser muito mais direta no exercício, porque aquele exercício pode ser diretamente ali para você, tá certo? Então é importante a gente mobilizar essa região, sim, mas o mais importante também é a gente dar estabilidade, porque se tem dor, tem alguma coisa ali que não está legal, ou tá sendo sobrecarregado, ou tá instável e tá gerando dor. Dor é um sinal ali que a gente precisa olhar com muito mais carinho aquela articulação ou aquela região. Então, se você tá grávida ou conhece alguém que tá grávida, manda esse vídeo e não deixe de seguir aqui no canal. Beijinhos e até mais, chuchus!